No tópico anterior, vimos como podemos extrair a função de transferência do nosso sistema quando estamos trabalhando em processamento digital de sinais, ou seja, no domínio do tempo discreto. Entretanto, ainda faltam algumas ferramentas para a gente, que irão permitir como podemos avaliar a função de transferência desse sistema. É importante termos essa ferramenta para que possamos dizer se o nosso sistema é estável, causal, linear e invariante no tempo e outras características que os sistemas precisam ter. Para encontrarmos essa ferramenta, vamos fazer a analogia das ferramentas que temos no tempo contínuo e no tempo discreto. Aqui temos a analogia da transformada de Fourier no tempo contínuo e no tempo discreto. Quando estamos trabalhando em tempo contínuo, a transformada de Fourier nos dá apenas uma parcela da resposta do que o nosso sistema é capaz de realizar. Isso porque a transformada de Fourier só irá conseguir relacionar a frequência do sinal de entrada com as frequências do sinal de saída, já que ela só consegue avaliar o que está em torno de ômega. De forma a permitir que avaliemos os ganhos e as atenuações que o sistema faz no nosso sinal, utilizamos o artifício de trocar a variável que estamos avaliando, que é apenas Jômega, para uma variável complexa. Isso dá origem ao que chamamos de transformada de Laplace, que nada mais é do que a transformada de Fourier, só que ao invés de avaliarmos apenas Jômega, estamos avaliando dentro de um número complexo, que é o nosso S. Esse número complexo S tem uma parte real e uma parte imaginária. Quando a parte real dele é igual a zero, nós retornamos a nossa equação da transformada de Fourier. E para avaliarmos o nosso sinal em tempo discreto? Nós já fizemos a relação da transformada de Fourier para o domínio do tempo discreto. Porém, conforme vimos no tempo contínuo, avaliarmos apenas a variável Jômega não é o suficiente na maioria dos casos. Precisamos encontrar aqui uma forma de visualizarmos melhor o nosso sistema. Isso pode ser feito conforme fizemos no tempo contínuo, em que substituímos o Jômega agora por um número complexo, tendo parte real e parte imaginária. Isso dá origem ao que chamamos de transformada Z. Ela pode ser descrita como sendo x maiúsculo de z é igual ao somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de x de n vezes z elevado a menos n. Aqui temos então que z é um número complexo, tendo parte real e parte imaginária. Avaliamos a transformada z utilizando z elevado a n, pois z elevado a n é um número especial para sistemas discretos e invariantes no tempo. Ele é especial porque ele acaba sendo transparente para os sistemas que estamos analisando, o que nos dá mais condição de avaliarmos o sistema. Vejam só, caso o nosso sinal de entrada, x de n, seja da forma igual a z elevado a n, o nosso sinal de saída do sistema, o y de n, assume a forma de y de n igual a somatório de k indo de menos infinito até mais infinito, de h de k vezes x de n menos k. Substituindo x de n por z elevado a n, nós podemos escrever y de n como sendo igual a o somatório de k indo de menos infinito até mais infinito, de h de k vezes z elevado a n menos k. Ao observarmos aqui, temos que z está elevado a uma subtração. Neste caso, podemos separar z em duas potências. Obtemos então que o nosso sinal de saída, y de n, passa a ser igual a z elevado a n vezes somatório de k indo de menos infinito a mais infinito, de h de k vezes z elevado a menos k. Podemos representar também y de n como sendo igual a z elevado a n vezes h de z. Aqui podemos visualizar algo semelhante à função de transferência, que é o que chamamos de transformada z. Vamos comparar agora a transformada de Fourier em tempo discreto com a transformada z. Conforme podemos visualizar, as duas têm a mesma estrutura. A única diferença é que na transformada de Fourier, multiplicando nosso x de n, temos o e elevado a Jômega, enquanto que na transformada z, multiplicando x de n, nós temos z. Podemos dizer então
que num caso particular, em que z é igual a e elevado a j ômega, a transformada z se converte na transformada de Fourier. Ou seja, a transformada de Fourier é um caso particular da transformada z. Observando no plano z, podemos verificar que a transformada de Fourier é um caso particular em que z descreve o círculo apresentado na figura. Esse círculo tem raio igual a 1. A existência desse círculo unitário é muito importante para o nosso sistema. Como veremos mais adiante, ele irá definir se o nosso sistema é estável ou não. Mas se a existência do círculo unitário é importante, e ele é um caso particular da transformada de Fourier, por que precisamos usar a transformada z? Isso porque, quando vamos definir um sistema, precisamos que a energia que sai dele seja uma energia finita, não podendo ser infinita. Isso nós definimos como convergência. E se a gente observar a equação da transformada de Fourier, ela nem sempre converge. Ou seja, caso nosso sistema seja definido apenas pela transformada de Fourier, um somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de módulo de x de n pode ser maior do que infinito, não se convergindo. Já quando usamos a transformada z, como ela é mais genérica, temos que ela pode convergir, onde a análise por Fourier não converge. A forma de descrever o sistema pela transformada z também traz mais facilidade de interpretação de como o sistema funciona, já que ela é feita por notação polinomial, onde podemos indicar os polos e os zeros do sistema. E por fim, ela ajuda no processo de projetos de filtros digitais, pois, através da representação por notação polinomial, conseguimos representar os zeros e os polos, e isso nos ajuda a entender como que o filtro funciona. A transformada z, além de apresentar uma equação para o nosso sistema, ela também possui um outro elemento, chamado de região de convergência da transformada z. Entendam como região de convergência da transformada z um conjunto de valores que irá permitir a existência da transformada z para um determinado sistema. Vamos verificar como podemos encontrar a região de convergência de uma determinada transformada z. Para isso, vamos encontrar a transformada de Fourier do nosso sinal x. Então, queremos encontrar o valor de x de z. Vamos usar um caso especial em que z é igual a r vezes e elevado a j ômega. Neste caso, basta pegarmos então z e substituirmos por r vezes e elevado a j ômega. E dessa forma, a nossa transformada z do nosso sinal x se torna-se igual a somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de, parênteses, x de n vezes r elevado a menos n, fecha parênteses, vezes e elevado a menos j ômega n. Observando o resultado da substituição desses valores, podemos verificar algo interessante na equação que obtivemos. Reparem na região marcada. Essa região corresponde ao resultado da análise por Fourier. Para que o nosso sistema possa ser construído, temos então que na nossa análise de Fourier, precisamos que o somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de módulo de x de n deve ser menor do que infinito. Já que no caso da transformada z, essa convergência se torna mais abrangente, já que para a transformada z se convergir, nós iremos precisar então que o somatório de n indo de menos infinito a mais infinito de módulo de x de n vezes r elevado a menos n, isso tudo deve ser menor do que infinito. Podemos dizer então que nessa nossa análise, a convergência da transformada z tem o termo r elevado a menos n que irá atuar como um ponderador para que o resultado do somatório possa se tornar menor do que infinito. Para demonstrarmos a convergência da transformada z, vamos analisar um sinal do tipo U de n. Aqui é um sinal degrau unitário. Podemos verificar que o sinal degrau unitário é um sinal que nunca irá se convergir. Isso porque o somatório de n indo de menos infinito até infinito de U de n é igual a infinito. Agora vamos repetir o processo, porém o nosso degrau unitário vai estar multiplicado por r elevado a menos n, em que r é um número real. Conforme vimos anteriormente,
Para testarmos a convergência, basta encontrarmos quanto que vale o somatório de n indo de menos infinito até infinito de u de n vezes r elevado a menos n. Como o de n é 0 de menos infinito até menos 1 e vale 1 de 0 até mais infinito, podemos reescrever o somatório como sendo somatório de n indo de 0 até infinito de r elevado a menos n. Utilizando as técnicas de somatório de séries infinitas, podemos descrever então que a transformada z do nosso sinal impulso vezes r elevado a menos n pode ser descrita como sendo 1 dividido por 1 menos r. Uma outra forma de visualizarmos é pegarmos o somatório de n indo de 0 até infinito de r elevado a menos n e convertê-lo no somatório de n indo de 0 até infinito de 1 sobre r elevado a n. De acordo com esse último somatório, podemos dizer que para a transformada z se convergir, precisamos que o módulo de r seja maior do que 1. Podemos facilmente verificar que esse último somatório irá se convergir quando o módulo de r for maior do que 1. Isso porque, para qualquer valor de r cujo módulo seja maior do que 1, a expressão dentro do parênteses será sempre um número menor do que 1, entre 0 e 1. Dessa forma, o primeiro termo da série será o maior termo, que valerá igual a 1 quando n for igual a 0. Enquanto isso, os outros termos irão ser cada vez menor enquanto o n se aproxima de infinito. Seguindo esse critério, teremos então que o somatório irá se convergir para um valor menor do que infinito. Nessa figura, podemos ver a região de convergência da transformada z para o sinal u de n vezes r elevado a menos n. Para criarmos essa figura, temos que analisar a região de convergência. Nela foi indicada que z pode existir quando o módulo de r for maior do que 1. Então, basta desenharmos um círculo cujo centro é o centro do plano z, e esse círculo tem que ter um raio igual a 1. Tudo que estiver fora desse círculo corresponde à região de convergência da transformada z desse nosso sinal. Devido à característica das transformadas z, as regiões de convergência podem possuir os seguintes formatos. Um círculo centrado no plano z e a região de convergência são todos os valores fora do círculo. Um círculo centrado no plano z e a região de convergência são todos os valores dentro do círculo. Dois círculos centrados no plano z e a região de convergência é a área em torno dos dois círculos. Após calcular a transformada z, a melhor forma de representá-la é utilizando a notação polinomial. Assim, podemos escrever, por exemplo, a transformada z de x como sendo o polinômio n dividido pelo polinômio d. Através dessa notação, podemos dizer que o polinômio n consegue indicar os zeros do nosso sistema. No caso, os valores dos zeros serão as raízes do polinômio n. Isso porque, quando encontramos as raízes, encontramos os valores que fazem com que o polinômio seja igual a zero. Se observarmos a equação, quando n for igual a zero, x de z será sempre zero. Já no denominador, temos o polinômio d. Este polinômio irá indicar os polos do nosso sistema. Neste caso, os polos são os valores de z que são raízes do polinômio d. Isso porque, se jogarmos os valores das raízes no polinômio d, faremos com que o polinômio d tenda a zero. Quando o polinômio d tende a zero, temos que na nossa notação a resposta de x de z irá tender a infinito. E é por isso que dizemos que as raízes do polinômio d indicam os polos do nosso sistema. As regiões de convergência da transformada z seguem algumas regras fundamentais. Vamos chamá-las aqui de regras de ouro e vamos verificar quais são essas regras. A primeira regra de ouro é que a região de convergência sempre será um anel ou um disco, e esse anel ou disco sempre estará centrado em zero do plano z. A segunda regra é que a nossa região de convergência nunca conterá polos nela. E por fim, temos que, se x de n tiver um tamanho finito, então a região de convergência será todo o plano z, exceto o ponto que z é igual a zero e os pontos em que z é igual a infinito.
Conforme descrito pela regra 2, a região de convergência da transformada Z nunca terá polos dentro dela. Nessa figura, podemos ver algumas possíveis regiões de convergência para a transformada Z quando conhecemos os polos. Na primeira, temos que a região de convergência é delimitada por um círculo centrado no plano Z, em que todos os pontos fora desse círculo fazem parte da região de convergência. Se temos então os polos deverão estar dentro do círculo. Já nessa segunda imagem, temos que a região de convergência da transformada Z é limitada por um círculo centrado no plano Z e todos os pontos dentro do círculo fazem parte da região de convergência. Sendo assim, os polos devem estar fora desse círculo. Por fim, temos a possibilidade da região de convergência da transformada Z estar sendo limitada por dois círculos concêntricos ao plano Z. Dessa forma, a região de convergência será todos os valores que estão entre os dois círculos. Consequentemente, temos que os polos devem estar ou fora do maior círculo ou dentro do menor círculo.